Por que alguém apoia os palestinos? Por que alguém apoia Israel? Você consegue imaginar? Hein? E a extrema-direita nas redes, como tá? Professor maior intelectual desse país, Olavo de Carvalho. Hipócrita! Marisa Monte, não queremos você aqui. Vê no Zap. Colungan de volta, tudo bem, gente? De novo, nesse tema difícil, que é o conflito no Oriente Médio. E eu vou fazer aqui, nesse vídeo, nesse longo vídeo, sempre longo, o que eu faço com amigos meus, que têm opiniões muito diferentes sobre esse conflito. Eu tento jogar contrapontos, não porque eu acredito exatamente nesses contrapontos, ou porque eu defendo exatamente esses contrapontos. É interessante porque faz pensar. Pode ser um pouco chato, irritante, eu sou isso às vezes. Então, não sou essa pessoa que está presa às opiniões. Estou disposto ao diálogo, estou disposto a mudar de opinião. Uma questão que acontece muito, né? Eu faço um vídeo de 1 hora e chega alguém e comenta e fala: você não falou de 3 pontinhos. Eu não vou falar de muitas coisas, tá? Achar que um vídeo como esse vai abarcar todos os assuntos, impossível. Esse vídeo é um convite para você refletir, sempre com algumas premissas que eu tenho repetido e aumentado essas premissas a cada vídeo. E eu vou repetir, eu sempre escrevo aqui para não esquecer. Vamos lá, premissas. Israel existe e tem o direito de continuar existindo. Os palestinos têm o direito a ter um Estado. A faixa de Gaza vivia sob um bloqueio cruel por parte de Israel, intensificado depois do ataque do Hamas lá no 7 de outubro. O Egito também tem sua parcela nesse bloqueio porque tem essa fronteira, o Egito com Gaza, que não é aberta, nunca foi completamente aberta. Hoje, Gaza está ocupada de forma ilegal por Israel. Há uma ocupação também ilegal do território palestino da Cisjordânia. Colônias israelenses que estão em expansão neste que é o governo mais direitista e mais religioso da história de Israel. Israel comete crimes de guerra ao combater o Hamas. E também comete crimes de guerra ao forçar o deslocamento de civis palestinos. Hamas é um grupo terrorista e é um pressuposto que grupos terroristas cometam crimes. O governo de Gaza é desse grupo terrorista. Civil morto é civil morto. Mais especificamente, criança morta é criança morta. Algumas premissas para a gente começar esse debate aqui. Enquanto isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. E eu me vi diante de uma frase que eu vou compartilhar com vocês. Por que alguém apoia os palestinos? Por que alguém apoia os palestinos? E você consegue responder? Eu consigo responder e eu vou responder, não vou fugir. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta mais complexa, porque aqui o objetivo é tornar tudo complexo. Por que alguém acha que ninguém pode apoiar os palestinos? Você odeia os palestinos? Eu acho que não faz sentido você odiar um povo inteiro. Mesmo que você odeie os palestinos, você não consegue pensar por que há motivos para apoiá-los? A resposta, eu acho um tanto quanto óbvia, né? Por que alguém apoia os palestinos? Ainda mais sendo feita de forma tão ampla, né? Os palestinos. Eu acho muito óbvio. Eu vou dividir essa resposta em 2. Primeiro, por que se apoia os palestinos hoje e por que se apoia historicamente? É claro que isso aqui é um vídeo de YouTube, né, gente? Por favor. Por que se apoia os palestinos historicamente? É difícil estabelecer um marco zero nessa história, mas eu vou botar ali na criação do Estado de Israel, depois da criação do Estado de Israel, ou por causa da criação do Estado de Israel, houve uma guerra, os árabes não aceitaram o plano da ONU de divisão da então Palestina britânica. Centenas de milhares de palestinos foram forçados a abandonar suas casas, o que eles chamam de Nakba, grande catástrofe. Ao longo de décadas, campos de refugiados foram se formando nos territórios palestinos e em países vizinhos. Israel, depois da sua criação, ocupou várias áreas, né? Vou falar aqui da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Houve ocupação dos países vizinhos, mas depois houve um retrocesso. Não há mais colônias em Gaza, houve até um tempo, há colônias na Cisjordânia. Antes do início do conflito em Gaza, havia ali um cerco, um bloqueio aéreo, terrestre e marítimo. Na Cisjordânia, você tem colônias em expansão, em um governo, o mais direitista e o mais religioso desde a fundação do Estado de Israel, que apoia essa iniciativa, apoia esses colonos. E é importante a gente dizer 2 coisas. Tem 2 tipos de crescimento de colônias.
E, de novo, ao longo do vídeo, várias vezes eu vou falar umas coisas e, ao falar, não quer dizer que eu apoio, quer dizer que acontece, tá? Não é, eu acho horrível. Ok, acho horrível a opinião, tô falando que acontece. Colônias se expandem. Colônias judaicas na Cisjordânia se expandem de duas maneiras. Você pode ter um crescimento vegetativo, né? Você tem ali famílias que têm filhos crescem, casam e vão morar onde? Na própria colônia. Eu concordo com isso? Não, vamos de novo, para de pensar nisso. As famílias se ampliam. Então, você tem um crescimento vegetativo. As famílias que se ampliam e se veem ali no direito de continuar morando onde nasceram, tá? E tem outro tipo de expansão, que é a expansão de fato de novos colonos chegarem a novos colonos em novas áreas, ou expansão mesmo das colônias que já existem. E uma questão importante, quando eu falo em colônia, assentamento judaico na Cisjordânia, pode parecer que é uma coisa assim simplinha, uma barraquinha, um trailer. Muitos começam assim, como uma barraquinha. Mas, se você for olhar os assentamentos que já estão consolidados, há ali condomínios. Se a gente for olhar, se você cortar uma imagem fechada do que é uma colônia, pode parecer filme de subúrbio americano. É uma coisa muito parecida com isso. Então, quando fala colônia e assentamento, parece uma coisa precária. Não é. E quando o assentamento se instala, inevitavelmente o exército participa da proteção desse assentamento. Os palestinos nunca tiveram soberania sobre seu território, têm pouco controle sobre o seu território. A qualidade de vida dos palestinos é imensamente inferior. Você tem uma limitação ali, uma limitação de movimento. Dentro dos territórios palestinos, se pensar em Gaza, uma prisão a céu aberto, é o termo que está se usando, e dentro da Cisjordânia, uma dificuldade muito grande de você cruzar de uma cidade para outra, e uma dificuldade ainda maior de sair da Cisjordânia, seja para a Jordânia, seja para Israel, mais difícil ainda. Mas mesmo para a Jordânia, quem controla essa passagem da Cisjordânia para a Jordânia é Israel. Organizações internacionais usam o termo apartheid, né? E também, como eu disse, em Gaza, especificamente, prisão a céu aberto. Esse é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Muitos motivos para apoiar os palestinos. Agora, nesse momento, depois do ataque do Hamas, que gerou a onda de ataques sobre Gaza, por que você apoiaria os palestinos? Gaza está dividida, né? Até onde eu estou gravando esse vídeo, o exército de Israel dividiu Gaza do Sul, Gaza do Norte. Eu já vi essa expressão. Uma população removida à força, violando o que a gente entende como o direito internacional. Morte de milhares de pessoas. Eu sou daqueles que desconfiam dos números do Ministério da Saúde, que é do governo do Hamas, mas são milhares de pessoas, muitos milhares de pessoas, e tem uma proporção grande de crianças. Muito porque a demografia de Gaza é essa, com uma população jovem muito grande. As pessoas não podem sair de Gaza, tem privação de água, de alimento, de remédios e de atendimento médico. Você tem uma discussão aí, que é uma acusação de Israel, que diz que o Hamas impede que muitas dessas coisas cheguem, inclusive os combustíveis, que cheguem a lugares estratégicos ou a lugares que prestem ajuda humanitária, como hospitais, e usam esse combustível para fins militares. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque eu estou tentando responder por que alguém apoia o povo palestino nesse contexto. E tem um discurso de Israel de que não vai haver cessar-fogo. E um discurso do ministro da Defesa de Israel que em Gaza você tem animais humanos. Isso aqui são razões terrenas por que alguém apoiaria os palestinos. Eu estou falando palestinos de forma geral, assim, porque tem toda uma diversidade, mas eu estou falando palestinos. E são razões terrenas, né? Basicamente, uma ocupação de Israel, ataques de Israel, expansão das colônias em Israel, a questão dos refugiados que foram provocados pela criação do Estado de Israel. Por que você apoia o povo palestino? Muitos motivos. Mas essas são razões terrenas. Tem ainda o adicional da religião que a gente não pode ignorar. Não pode ignorar. Você tem ali a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental, que é o terceiro local mais sagrado do islamismo. E hoje, aquilo ali, Jerusalém Oriental, está controlada por Israel, tem um valor religioso. Depois de Meca, Medina, vem Jerusalém como lugares mais importantes para o islamismo. E tem também um valor simbólico. Aquele domo douradinho que todo mundo conhece de Jerusalém tem um valor simbólico como
alguma coisa que represente o povo palestino, porque eles desejam que a sua capital, sua futura capital, seja em Jerusalém, pelo menos a Jerusalém Oriental, mas em muitos discursos, Jerusalém inteira. Ainda falando da questão religiosa, você tem uma ditadura islâmica em Gaza, né? E que, por conta disso, você tem milhões de restrições, como você não pode beber, imagina você ser gay em Gaza, não pode ser gay em Gaza. E tem esse discurso do Hamas de que o Islã tem que destruir Israel. Israel não deve existir. Então, e por que não deve existir? Porque tem uma previsão supostamente corânica. Você tem o Fatah, que aceita Israel, não sei se aceita por convicção ou por pragmatismo, pouco importa, mas o Fatah, que governa a faixa de Gaza e tem ali como principal figura o presidente palestino Mahmoud Abbas, Abu Mazen, é do Fatah e reconhece o direito de existência de Israel. Mas há um entendimento, e isso é muito comum, de você ver de forma declarada ou pressuposta, há um entendimento entre os palestinos de que Israel quer eliminar o povo palestino ou expandir o território. Então ali seriam dois objetivos de Israel. Será? Como eu disse, o governo mais direitista e mais religioso desde sua fundação tem esse apoio aos colonos, os colonos estão no governo, você tem representantes do governo, e tem uma figura específica, que é uma espécie de alguém que epitomiza esse apoio de Israel aos colonos, que é um dos ministros, Itamar Ben-Gvir, que é um cara, além de ser pró-colônia, o cara, assim, foi condenado por racismo, tá? Contra os árabes. E fez visita à mesquita de Al-Aqsa, um ato de provocação. Porque uma visita de Al-Aqsa de Ariel Sharon, que foi primeiro-ministro de Israel na época, se não me engano, ele não era. Mas ele visitou a mesquita de Al-Aqsa e isso foi o gatilho para a intifada, para a revolta palestina, que naquela época era jogar pedra. Você poderia achar também que os ataques de Israel contra Gaza têm esse objetivo, de eliminar o povo palestino ou expandir o território de Israel. Isso é um exagero? E aí eu vou lançar a mão de uma foto. Essa foto, Renatinho, põe a foto, por favor. Deve ser aqui ou aqui. Você decide, Renatinho, você manda em tudo. O discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu esse ano, na Assembleia Geral da ONU, em que ele fala do futuro, o futuro do Oriente Médio e fala do possível acordo com a Arábia Saudita. Disse Benjamin Netanyahu no seu discurso nas Nações Unidas: eu acredito que estejamos na cúspide, assim, no ponto de virada, no ponto de pivotagem, não tem isso, estão usando pivotar agora? Estamos no ponto de virada de um avanço ainda mais dramático, a paz histórica com a Arábia Saudita. Então, está nesse ponto de virada o Benjamin Netanyahu dizendo que estava ali na iminência de fechar um acordo de paz com a Arábia Saudita. E diz ainda, vamos lá, ele segue: uma paz assim vai contribuir de forma significativa para encerrar o conflito árabe-israelense. Isso vai incentivar outros estados árabes a normalizarem suas relações com Israel. Isso vai melhorar as perspectivas de paz com os palestinos. Isso estimulará uma reconciliação mais ampla entre o judaísmo e o islamismo, entre Jerusalém e Meca, entre os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. Né? Aí são os muçulmanos e judeus, é uma maneira de falar assim. Ou seja, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o parlamento do mundo não é mais finge que é, defendendo a paz. Paz, prêmio Nobel da Paz para o Bibi Netanyahu. Não. A gente tem que entender os ataques do Hamas nesse contexto, de que Israel, nas palavras do próprio primeiro-ministro, comemorava a iminência de um acordo com a Arábia Saudita. Ou seja, a causa palestina perderia força, porque implicitamente, quando você reconhece o Estado de Israel, você implicitamente ali reconhece as fronteiras que estão lá, né? Implicitamente. Não diz exatamente qual vai ser a fronteira, é 67, não é atual, enfim, mas dá essa conotação. Mas aí você vê, Benjamin Netanyahu, paz, faz sentido? Vamos voltar para esse momento dele, numa outra foto, em que mostra esse mapa, o mesmo mapa, com um detalhe que ajuda a reforçar a ideia daqueles que partem do princípio que Israel quer ocupar os territórios palestinos ou eliminar o povo palestino, que é uma foto que mostra ali todos os países que estariam ali, ou já acordaram, ou estariam na iminência de entrar no acordo de paz com Israel, mas quando mostra o mapa de Israel, não tem território palestino. Então, nesse discurso de paz de Benjamin Netanyahu,
Ele exclui os territórios palestinos. Bem, várias outras notícias relacionadas a essa guerra acabam corroborando com essa percepção. Teve uma fala do ministro do Patrimônio, dizendo que não há não combatentes em Gaza, ou seja, são todos militares, militantes, apoiadores do Hamas e tal, e por isso merecem morrer. Em defesa dele, ele é o ministro do Patrimônio, não é um ministro tão importante, não toma as decisões tal. O Benjamin Netanyahu afastou ele, disse que ele falou coisas fora da realidade, mas não demitiu, e tem uma campanha em Israel para que ele seja demitido, e o cara está no governo. Esse cara está no governo. É um ministro pouco importante. Você não demitiu e ele estava ali. Outra notícia que eu vi que reforça essa ideia. Israel expulsou trabalhadores, devolveu para Gaza trabalhadores que estavam em Israel. Pareceria alguma coisa tipo Olga Benário sendo expulsa do Brasil, sabe? E teve a questão do 7 de outubro, que os militantes do Hamas, os terroristas que chegaram perto dos kibbutzim, tinham mapas muito detalhados, informações muito detalhadas, o que se intui, para ser assim o mais leve possível, que havia um tipo de planejamento com informações privilegiadas daqueles que eram de Gaza e trabalhavam em Israel. E aí você fala que crueldade de Israel devolver essas pessoas. Não sei exatamente qual seria a opção que não devolvê-los. É cruel? É cruel. Então essa imagem passa uma certa frieza de Israel que empurra pessoas para um lugar que é tido como uma prisão a céu aberto. Então reforça essa ideia. E, obviamente, você tem imagens diárias, o tempo inteiro, incessantes, e imagens que podem ser de ontem, do mês passado, que agora já tem um mês, de crianças morrendo e de pessoas morrendo. E ataques a hospital. Apesar de Israel explicar, olha, tem base do Hamas, olha a foto, tal, é ataque ao hospital. Independente, é ataque ao hospital. Então, repassa essa ideia, reforça essa ideia dessa premissa que muitos palestinos têm, de que Israel não quer que eles existam, ou que pelo menos Israel está expandindo os seus territórios. Encontrou motivos para apoiar os palestinos? Muitos motivos. Agora, por que alguém faz essa pergunta, né? Tirando essa parte subjetiva de Deus, que não dá muito para explicar, né? A Al-Aqsa, o Hamas, que é que os judeus morram e tal, não dá para discutir com esse tipo de gente. O resto de informação é pública, tá aí. Então você não teria motivo para não entender o sofrimento do povo palestino. Se você pegar uma fração do que eu disse, já seria motivo suficiente para você apoiar a causa palestina, né? A causa palestina, e aí eu estou pensando em os palestinos têm direito a um Estado. Eu quero aproveitar que eu falei das crianças, que a gente está vendo o tempo inteiro, crianças morrendo em Gaza, para destacar que a morte de crianças, ela acaba virando uma espécie de argumento inquestionável da crueldade de qualquer lado de uma guerra, e estou falando dessa guerra em particular. Os palestinos têm ali a seu favor, entre aspas, para reforçar esse argumento, a quantidade de crianças mortas. Milhares de crianças. E percentualmente um número muito alto em relação ao total de mortos. Imagens todo dia. Do lado de Israel, a crueldade com crianças também é usada como argumento. Israel não expõe muitos corpos. Houve um vídeo, não sei se vocês devem ter visto isso. O governo de Israel, as embaixadas, as representações diplomáticas de Israel no exterior, disponibilizaram para algumas pessoas, influências, jornalistas e tal, e foi mostrado dentro do parlamento de Israel também imagens feitas pelos próprios terroristas do que eles fizeram no 7 de outubro. E tem relatos de muita crueldade. E você tem imagens também de pessoas saindo, chorando, completamente devastadas, né? Segundo os relatos que saíram na imprensa. Crianças mortas na frente dos pais, e daí o mortas não é só uma execução sumária, tem algum quê de tortura, tem a história também de um bebê no forno. Então as pessoas viram isso. E por que criança é usada como argumento? Porque não existe motivo para você matar criança. Não existe motivo para civil morrer, mas numa guerra você poderia dizer que se for um civil adulto, ele tem um lado e tal. Criança não tem dúvida, é inocente. E aí, quando alguém justifica, em nome de um bem maior, a morte de uma criança,
é inaceitável, e o outro lado da argumentação, do debate, já aponta para a pessoa que ela defende o mal. Se você diz que crianças morreram no 7 de outubro porque foi uma reação natural à ocupação de Israel e à opressão de Israel nos territórios palestinos, você está justificando de certa forma. Aí você tem a informação de que milhares de crianças morreram em Gaza, mas tem ali um grupo terrorista que lança foguetes a esmo contra o território de Israel há muito tempo, que invadiu o território, matou mais de 1.000 pessoas de forma aleatória, tripudiou em cima de corpos, queimou corpos, comemorou a morte de israelenses. Aí você fala, então ok, matar crianças em Gaza, né? Se tem morte de crianças, está errado. E aí eu vou tentar fazer uma pergunta que é uma espécie de espelho da pergunta que inaugurou esse vídeo, né? Como alguém pode apoiar os palestinos? Nós chegamos à conclusão que há muitos motivos para apoiar os palestinos. Concordamos? Concordamos. Agora, outra pergunta, como alguém pode apoiar Israel? Ou a outra pergunta, que é derivada dessa, assim como eu derivei da pergunta original dos palestinos. Por que alguém acha que ninguém pode apoiar Israel? Assim, como alguém é capaz de apoiar Israel? Como é que alguém pode pensar isso? A resposta simples que a gente tem visto nas redes sociais brasileiras é assim, bolsonarista israelense, você é de esquerda, está com os palestinos. Essa é o que a gente vê, o nível de debate. Por que alguém apoia Israel? Vou tentar de novo dar duas respostas, digamos assim, uma mais histórica e uma mais factual. Não dá para pensar em Israel sem pensar na perseguição histórica aos judeus. A ideia é elaborada e difundida pelo cristianismo de que os judeus são deicidas, eles mataram Cristo. Você tem todas as conspirações envolvendo os judeus. Hoje tem umas conspirações que parecem menos graves, mas ideias que parecem menos graves, tipo, todo judeu é rico. O judeu tem muito poder, né? Tem uma amiga minha que fala que o judeu tem uma capacidade de ser o pior dos capitalistas, né? Wall Street, Hollywood, e também o pior dos comunistas, né? Os judeus podem ser comunistas e capitalistas. Eles são os piores comunistas e capitalistas ao mesmo tempo. Eles foram vítimas de ataques ao longo da história, pogroms, e o máximo de tudo, a Shoah, né? É uma potência militar europeia que tinha como objetivo final, solução final, eliminar os judeus da face da terra. Hoje, salvo engano, se esse número não mudou recentemente, você tinha mais judeus antes do Holocausto, antes da Segunda Guerra, do que tem hoje. O que dá a dimensão da gravidade do que foi o genocídio da Segunda Guerra. É claro que tem a questão da assimilação, os judeus foram assimilados, ou então os judeus mais urbanos tiveram menos filhos, mas o fator primordial do fato de os judeus estarem em menor número hoje é por causa do que aconteceu no genocídio da Segunda Guerra, o genocídio nazista. Hitler foi derrotado, mas o antissemitismo não era algo exclusivo do nazismo. Os judeus também já desenvolviam essa ideia de ter um Estado próprio. Havia até uma discussão onde seria, depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra, a ONU partilha, pronto, ali, Estado judeu na Terra Santa. Você concorda com essa decisão da ONU de 47? Que não concorda? Não é uma questão de concordar. Hoje ainda existe esse sentimento de que há um ódio aos judeus, porque tem muitos exemplos, né? Manifestações públicas de antissemitismo, você tem pichações de Estrela de Davi e tem declarações de autoridades, né? Historicamente, o Irã saem declarações do Irã nesse sentido. Os vizinhos de Israel têm esse discurso do líder do Hezbollah, representantes do Hamas, tem um discurso de eliminar Israel, eliminar judeus, fica nesses dois como se fossem ali sinônimos perfeitos. E tem também nas ruas, a gente vê nas manifestações, uma frase que a gente vê muito nas manifestações que fala "From the river to the sea, from the river to the sea", que seria uma espécie de versão palestina daquele mapa que a gente viu do Benjamin Netanyahu. No mapa do Benjamin Netanyahu não tinha nada palestino, era Israel. E essa ideia de "From the river to the sea, Palestine will be free", que é fofa, é uma rima bonita, mas no fim das contas, quando você fala "From the river to the sea", do rio ao mar, você está falando do rio Jordão, que divide ali Israel e Jordânia, e Cisjordânia e Jordânia,
até o mar Mediterrâneo. Ou seja, from the river to the sea seria a Palestina. Onde estaria o Estado de Israel? Pois é, não estaria. Em 47, 48, quando foi criado o Estado de Israel, os árabes não aceitaram, declararam guerra contra Israel. Israel venceu. Hoje o mapa de Israel, depois de muitas guerras, é muito diferente do original. Israel está maior e o Estado árabe, que deveria existir segundo o plano de partilha de 47 lá da ONU, não existe. E o que se tem hoje como território palestino é menor do que aquele Estado árabe. Israel controla a Cisjordânia e bloqueia a faixa de Gaza. E agora, nesse momento, ocupa a faixa de Gaza. Israel tem muitas opiniões sobre Israel, né? Porque tem aquela história de se tem 2 judeus, 3 opiniões. Porque é uma comunidade com uma tradição de debate muito grande. Tem até gente que não acha, judeu que acha que Israel não deve existir. Israel só deve existir quando o Messias chegar. Para o judaísmo o Messias não chegou, para o cristianismo o Messias chegou, foi embora e vai voltar. Há quem defenda a ideia de uma Israel grande. Aparentemente é o que o Bibi Netanyahu defendeu ali nas Nações Unidas, sem deixar muito claro o que se faria com o povo palestino. Religiosos em Israel, principalmente os colonos, nem chamam aquele território onde eles estão, que eles ocupam, de Cisjordânia, West Bank em inglês. Mas de Samaria e Judéia, que são os nomes bíblicos. E o motivo para eles estarem ali é bíblico. Ali é uma terra sagrada segundo as Escrituras. Mas claro que em Israel você tem pessoas progressistas, porque quando a gente cobre a guerra aqui, a gente não, mas quando se cobre a guerra aqui, passa uma ideia de unidade em Israel e faz-se da figura de Netanyahu alguém que represente toda a complexidade de Israel. Os mais progressistas em Israel, obviamente, condenam as colônias. Hoje está no poder a extrema-direita religiosa. Mas essa extrema-direita religiosa, o Benjamin Netanyahu e seu governo, estava sendo alvo de protestos desde janeiro. Eu mostrei aqui, eu estava lá, eu fiz a cobertura e tal. Protestos semanais, que só foram interrompidos por causa da guerra. E tem que se dizer que protestos semanais contra o governo por mais de 6 meses é algo que só aconteceria ali no Oriente Médio e em Israel mesmo. Israel, que tem esse lado religioso, né, que está muito representado no governo hoje, tem o lado não religioso, laico e até ateu. Israel é chamada de nação das startups, é uma população muito cosmopolita, com formação no exterior, de muitas origens também, né? Uma população cosmopolita, todo mundo fala inglês, né? É um país muito ocidentalizado, especialmente cidades como Tel Aviv. Dá para ir de biquíni na praia, né? É o único local que tem parada gay no Oriente Médio. E tem 20% da população que também é árabe. Mas independentemente de como você pense nesse país complexo, com diferentes níveis de religiosidade da população, apesar de ser chamado de forma simplista de Estado judeu, todos ali são israelenses. E por isso tem uma premissa que Israel existe e deve continuar existindo. Nesse momento, o governo está em uma espécie de suspensão, as diferenças foram colocadas de lado, mas mesmo assim muitas críticas pesadas a Benjamin Netanyahu. Só você vê uma coletiva do Benjamin Netanyahu. A imprensa lá não é uma imprensa benevolente com o primeiro-ministro. E eu acho muito interessante que aqui no Brasil tem opiniões muito radicais de pessoas, inclusive defendendo que o Estado de Israel não deva existir. E de 48 para cá, Israel virou um Estado. É um Estado. Então, é algo que, além de Egito e Jordânia, né, depois dos acordos de Abraão, Marrocos, Bahrein e o Emirados Árabes Unidos e quase a Arábia Saudita, até eles, países árabes que teriam motivos de sobra, né, por uma questão étnica, para se solidarizar com os palestinos e se solidarizam, até eles, no caso da Arábia Saudita, quase reconheceu, mas os outros reconheceram e passaram a ter relações ali diplomáticas. A Arábia Saudita, que é uma teocracia, uma monarquia aliada a um grupo religioso, uma ditadura islâmica das mais restritivas que tem, que mata dissidentes, que joga míssil no Iêmen, que manda matar jornalista no consulado em Istambul, até eles reconhecem o Estado de Israel, e algumas pessoas no Brasil ainda continuam achando que o Estado de Israel não deveria existir. Isso me assusta. Você pode gostar ou não, mas o Estado de Israel se militarizou. É uma potência militar. O Exército de Israel, que eles chamam de Forças de Defesa, são uma instituição nacional. E não dá para comparar com o Exército aqui. Não pense em comparar. O Exército, de novo, goste você ou não, garante a existência do Estado de Israel. Se fosse um exército fraco,
Israel já teria sido invadido ou já teria perdido as guerras que venceu. Acho que com isso nós concordamos, né? Eu vi o caso, por exemplo, de um amigo meu que está morando em Israel, que virou israelense e casou com uma israelense mesmo, né? No sentido de que nascida e criada em Israel. Ele não, ele é brasileiro. E ele falou da decepção dos pais dela porque ela é contra se alistar no exército, por questões ideológicas mesmo. Ela acha absurdo. E ela, lá o serviço militar é obrigatório, né? E ela tem um esquema lá possível de você prestar um serviço obrigatório, mas não militar. Foi uma decepção para os pais dela, porque eles entendem que se você existe como cidadão israelense é porque o exército te protegeu e você tem que dar a sua contribuição. E tem também um caráter subjetivo nessa tentativa de explicar por que alguém apoia Israel. Já dei alguns motivos aqui, né? Essa ideia do exército que protege, a ideia de que é o lugar onde eles estão protegidos e não tem para onde fugir. Existe um trauma coletivo. É claro que é muito subjetivo, né? O trauma de um, o trauma de outro, mas quem sente o trauma é o seu trauma. O seu trauma é mais importante. E a gente até viu uma sessão no Conselho de Segurança da ONU, do representante de Israel no Conselho de Segurança da ONU, usando a estrela amarela, que era a estrela usada nos campos de concentração nazistas para identificar os judeus. Então, usando um símbolo desse trauma nesse momento. E comparou, o Israel fez isso algumas vezes, comparou o Hamas ao nazismo. E foi muito criticado dentro de Israel, porque eles acham que por mais horroroso que tenha sido esse massacre de 7 de outubro, não tem como comparar com o que foi o Holocausto. Eu acho que nós vamos concordar com isso. Mas para entender Israel, e eu já falei disso, vou falar rapidamente aqui, a gente tem que entender uma coisa que não fui eu que inventei esse termo, que é a síndrome de Masada, que é a ideia, para descrever essa sensação de medo dos israelenses, de que está cercado por inimigo e que pode deixar de existir. Isso se remete a uma passagem histórica ali no ano 73 depois de Cristo, quando os romanos cercaram a cidade de Masada, não sei se dá para chamar de cidade, que é no deserto do Negev, é um lugar super bonito, hoje é um lugar turístico, você pode pegar um teleférico e subir. E quando os romanos chegaram lá, no topo desse morro, a comunidade local tinha se matado. Então isso é uma espécie de arquétipo que é facilmente compreendido pelos judeus e que na Segunda Guerra Mundial foi executado, né? Então quando acontece o 7 de outubro, tem esse gatilho. Estamos cercados, querem nos matar. Então, aí você pensa, o Hamas vai conseguir acabar com o Estado de Israel, uma potência nuclear. Tem também o Irã, que financia o Hamas, financia o Hezbollah. Então, assim como eu falei, que muitos que defendem a causa palestina pensam que Israel quer ocupar e eliminar os palestinos, do lado de Israel, essa também parece ser uma crença comum. Lideranças do Hamas já vieram a público defender o massacre, prometeram mais e justificaram, né? E nas ruas as pessoas dizendo, from the river to the sea. Olhando de fora, muita gente diz que essa reação de Israel é desproporcional. E de novo, estou tentando mostrar aqui os argumentos que Israel usa. Isso já é dito há décadas. Israel trata essa guerra como uma guerra existencial. E a ideia, que é o que Benjamin Netanyahu passa, de que ele não pode recuar até ter a certeza de que não haverá um novo ataque do Hamas, que foi o pior que o país sofreu. Então é uma nação traumatizada, que diante do sentimento de medo e da ideia de que pode não mais existir, tende a apoiar uma resposta agressiva. O cessar-fogo, nas palavras do Benjamin Netanyahu, seria uma chance do Hamas se rearmar e promover novos ataques contra o Estado de Israel. Galvani, diretor, aqui para uma informação relevante sobre esse assunto. A Casa Branca anunciou que Israel concordou em fazer pausas humanitárias nos ataques à faixa de Gaza. Não é um cessar-fogo ainda, pelos motivos que eu expliquei, uma pausa humanitária de 4 horas todos os dias, anunciadas com ali 3 horas de antecedência. Pela atenção, obrigado. Resumidamente, eu acho que você pode ter um lado. Acho até natural que as pessoas tenham um lado. Mas eu espero que você tenha chegado até essa hora aqui do vídeo,
você consiga entender, pelo menos, por que alguém apoia os palestinos e por que alguém pode vir a apoiar Israel. Há muitos motivos. Listei aqui muitos motivos. Eu não concordo com os motivos. Ok, parabéns, você não concorda com os motivos. Mas não é para concordar. É só para saber que eles existem. A Bíblia reservou aquelas terras para os judeus. Você concorda com essa afirmação? Ou então, o profeta Maomé, que morreu na Península Arábica, voou num cavalo alado até Jerusalém. De lá, foi para os céus. Provavelmente, você não concorda com pelo menos um desses. E é muito improvável que você concorde com os dois. Aquela terra é dos judeus, o Maomé passou por lá num cavalo alado. Há quem ache isso, há quem morra por isso. Eu não estou conseguindo provar nesse momento que isso não seja verdade. Mas o objetivo aqui não é chegar à verdade. Se aquelas terras são prometidas por Deus, ou se aquele é o terceiro lugar mais importante para o Islã, eu não consigo provar. E aí eu queria fazer uma ponte com o que eu faço no VinoZap, que você já conhece, o meu mergulho na extrema-direita, que pode parecer absurdo, às vezes é engraçado, faz parte da editoria de deboche, como eu chamo, mas dificilmente, se você acompanha o VinoZap, você vai dizer assim, por que alguém apoia o bolsonarismo? Tem muitos motivos. Ridículos, alucinados, mentirosos, incoerentes. Isso tudo é adjetivo, mas são motivos. E eles vão continuar existindo, mesmo que você não concorde. As pessoas veem o mundo assim. Você querer que elas pensem diferente é só um desejo. Então a gente vê o que acontece na faixa de Gaza. Ataques incessantes, sem qualquer, nesse momento, iniciativa ou uma sugestão de que vai encerrar, porque vem um cessar-fogo como uma maneira de o Hamas se rearmar. Você tem ataques a civis, crianças morrendo, ataques aos hospitais, apesar de eles dizerem que é base do Hamas e tal. Eles não vão parar. Israel não vai parar. E por quê? Porque podem não parar. Não no sentido de legal, eles podem, estão autorizados a, mas no sentido de poder. Eles têm capacidade política e militar. Tem as costas quentes, né? Estou falando, obviamente, dos Estados Unidos. Tem armamento, até o poder nuclear, mais como uma forma, imagino eu, dissuasória do que algo que vai ser usado. É uma realidade. Esta é a realidade. A maioria das pessoas, acredito eu, que não concordem com isso, achem equivocado, achem um crime. Mas é uma realidade. Tudo pode ser só basta acreditar? Não. Isso é lua de cristal da Xuxa. A vida é mais complexa que isso. Todas as soluções apresentadas têm problemas. E a ideia de vamos parar a guerra também, é importante dizer, se tudo congelar, agora, congelou. Vai haver um vencedor. Eu estou defendendo esse lado, estou defendendo o outro, não estou defendendo nenhum, eu quero só que pare. Só que, se parar, tem um vencedor nessa história. Para o governo de Israel, para o Benjamin Netanyahu, o vencedor é claramente o Hamas. Para os palestinos, aqueles que acreditam que Israel exista, né, porque eles podem chamar de outra coisa que não Israel, já seria ali um reconhecimento de um Estado de Israel muito maior do que fora proposto em 48 e tudo mais. Então, até você falar pare a guerra, você vai ter alguém que vai achar que esse fim da guerra é injusto porque saiu perdendo na história. A vida é angustiante, a vida é complexa, há dilemas éticos, questões muito sensíveis. Mas agora a gente vai para o VinoZap, porque lá é tudo muito simples. E hoje eu vou mostrar como é que se resolve a guerra no mundo bolsonarista, basicamente matar todos os palestinos. Próximo assunto. Israel não comete erros, fada sensata, sem defeitos. Não existe um erro do lado israelense. Isso com um mês de conflito. Mesmo assim, eles não conseguem ver qualquer problema no lado israelense. Então, só para vocês saberem onde a gente está entrando. Tudo que é relacionado a Israel é perfeito e palestino terrorista deve morrer é uma coisa só, tá bom? Ok? Vamos ao quadro VinoZap? Tá na minha tela, tá na sua tela. Esse é o quadro VinoZap. Eu pego o que circula nas redes bolsonaristas no WhatsApp, jogo para esse grupo que só tem eu para compartilhar só com você. Nos últimos tempos, muitas notícias da guerra. Vou começar com essa aqui,
que é uma bandeira de Israel, que se você aproximar, tem ali os vários rostos e tal, que supostamente, segundo o texto, são. Essa bandeira vale mais que 1000 palavras, porque é formada com as fotos de todos os mortos pelos terroristas do Hamas. Aumente a imagem, veja e repasse. Foi o que eu fiz. Continue a orar por Israel, pois tudo que o Senhor promete, ele cumpre. Salmo, bom dia a todos, tal. Ou seja, essas mortes dos israelenses foi lá no 7 de outubro. Depois disso, houve a morte de um número ainda maior de palestinos. Não é uma questão, não é um problema, e é importante a gente ressaltar que tem essa relação com a Bíblia. Se você lê Israel na Bíblia e olha e vê, Israel é a mesma coisa, apesar de serem coisas diferentes. Israel de 48 não é o Israel dos textos bíblicos, ok? Tem essa história que circula da menina que tinha nacionalidade alemã e israelense e teve a cabeça cortada. Estão citando aqui o presidente de Israel que confirmou isso. O palestino não tem história, o israelense tem história, sempre o sofrimento do povo israelense. E aí, eles já odeiam essa pessoa aqui, que é o Padre Júlio, vocês sabem, né? Eles odeiam o Padre Júlio e agora tem mais um motivo para odiar, porque o Padre Júlio participou de um ato pró-Palestina e chamou Israel de Estado assassino. Então o Padre Júlio, que já era odiado, porque ajuda os pobres, faz caridade, tem um acolhimento muito especial com a população LGBT, já era odiado, agora mais um motivo para ser odiado. E aí, tem um vídeo aqui que eu quero rodar, não vou rodar tudo porque é chato, mas é um vídeo que entra nesse contexto, Israel é perfeito sem defeitos, na voz do Bolsonaro. O Bolsonaro, que é um defensor de Israel, diz que ama Israel, o Netanyahu é ótimo, falou besteira quando foi para lá, disse que tinha que se perdoar o que foi feito no Holocausto, foi super criticado pelo o chefe do Museu Yad Vashem de Jerusalém e tal, foi falar de Israel. Mas importante, esse país que ele jura defender, que é muito importante, tal, ele vai ler o que ele pensa sobre Israel. Vamos lá. Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE anunciou o vencedor das eleições de 22. Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses, bem como condenamos o sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da faixa de Gaza. Para que a paz reine na região, lideranças palestinas precisam abandonar o terrorismo e reconhecer o direito de Israel a existir. Shalom, Jair Bolsonaro. Ele se cita, né? Uma frase que é um texto óbvio, mas ele se cita como se fosse um grande aforismo. Então, Israel, vocês já entenderam qual é o mote. Isso aqui independe do que aconteça em Gaza. E esse vídeo não está rodando, ele rodou quando houve o massacre, mas ele continua rodando, ele continua sendo usado, ou seja, pouco importa o que aconteça em Gaza, Israel é sem defeitos, segundo o bolsonarismo. Outra coisa, então vamos mudar de assunto, tá bom? Vamos continuar no VinoZap, digamos assim, mais clássico, que eles estão falando aqui da mídia. A nossa mídia brasileira tem que começar a pagar pelos danos que está causando à sociedade. E quem é a mídia? William Bonner, Renata Vasconcelos, Raquel Sherazade, que você põe o nome dela, da Fazenda, e o Tadeu Schmidt, que saiu até do jornalismo, né? Ele está agora fazendo um Big Brother e tal, Multishow e tal. Mas é a mídia. Para representar a mídia, você põe a Sherazade e o Tadeu Schmidt. E diz aqui: quem desse notícia falsa, manipulada ou deixasse de noticiar assuntos importantes à República, aos eleitores e ao povo brasileiro deveria perder a concessão. Ou seja, querem dizer o que a imprensa tem que passar, né? A mídia brasileira precisa ser muito bem enquadrada. E é engraçado que durante a eleição criticavam a proposta que ficou no nível do etéreo de regulação da mídia. Agora não, fala enquadrar, não é regular, é enquadrar, porque é um termo um pouco mais da extrema-direita. Mauro Cid. Qual é a opinião sobre Mauro Cid? Ele era o fiel escudeiro de Bolsonaro. Eles não podiam falar, né? Assim, vou falar mal do Mauro Cid e tal. Foi a primeira coisa que eu vi, porque saiu essa notícia de um procurador aí, qual foi o procurador? O subprocurador, dizendo que a delação é fraca. Se um subprocurador disse que a delação do Mauro Cid contra Bolsonaro é fraca, obviamente isso é verdade. Isso é verdade absoluta, verdade bíblica, e eles comemoram. Mais uma tristeza para os petistas, está mais fácil achar o dedo do Lula, notas de capacitismo. Então, você vê aqui que eles não criticam o Mauro Cid.
Eles não falam assim, Mauro Cid mentiu, não, não, não. O Mauro Cid ali é alguém que ainda não caiu em desgraça no bolsonarismo. Fiquemos de olho. E tem um vídeo aqui, gente, que envelheceu mal. Por quê? Tá rodando o vídeo de uma suposta mobilização. O que você sabe, né? Tá faltando rua no bolsonarismo. Então você joga um vídeo aqui pra dizer, ó, a galera tá na rua e tal, tal, tal. Só que tem um detalhe, vocês vão perceber, tá bom? Vamos lá. É isso aí, gente. Rio Verde, hoje é 5 de novembro, 11h56 da manhã. O pessoal tá reunindo aqui, muita gente indo pra Brasília. Saíram vários ônibus, vários carros daqui, estão saindo ainda. Nós não queremos ouvir explicação de Alexandre de Moraes, não. A gente quer ação. Ação da polícia em cima desses corruptos. É isso aí, Brasil. Enfim, então tá mostrando ali uma suposta mobilização dos bolsonaristas, porque o povo tá na rua. Só que tem um detalhe. Rodou 5 de novembro, só que 5 de novembro de 22. Tá escrito aqui 22. Então, o vídeo que era para mostrar que há um apoio gigantesco ao bolsonarismo na rua ainda, na verdade é uma prova. E ela fala de ônibus indo para Brasília. Mas, obviamente, nós sabemos que isso aqui é um campo bolsonarista. Não, desculpa. É um campo de infiltrados. É só para passar essa ideia de que os vídeos, eles circulam, eles ganham novos contextos à medida que rodam de novo. Mas nesse caso aqui estava escrito na tela que ele era de 22 e, de certa forma, funciona como prova do que a gente já sabe, né? Que o 8 de janeiro foi ali um trabalho dos bolsonaristas. Vamos lá, um vídeo aleatório aqui que eu acho muito importante, precisa assistir. Eu vou começar a minha fala com um tweet do dia 29 de novembro de 2016 do professor maior intelectual desse país, Olavo de Carvalho. Abro aspas. Não, obrigado. Tem mais 2 vídeos que aí são engraçadinhos. São engraçadinhos. O primeiro, ó, tá aqui. Cancelem. Comunista só procura capitalismo, né? Vamos cancelar mais um. E aí é interessante que a ideia do cancelamento é algo dos progressistas, né? Que a extrema-direita falava, mimimi, tal. Agora eles estão usando a ideia de cancelamento e fazendo uma campanha. Quem será que é essa pessoa que merece ser cancelada? Vem lá de Santa Catarina. Faço questão, eu quero que todo mundo cancele ela aqui em Camboriú, em Santa Catarina. Ela vai vir pela primeira vez, Marisa Monte, dia 9 de dezembro. Por que você vem pra cá? Por que você não vai para o norte, nordeste, Marisa Monte? Ela é da turminha do amor, né? Hipócrita. Marisa Monte, não queremos você aqui. Cancela. Viva a ciência, viva a educação, viva a saúde, viva o meio ambiente, viva a diversidade. Então, viva a ciência, viva a educação, viva a saúde, viva o meio ambiente, viva a diversidade. Por isso, ela não deve dar um show. Não deve. Não, por isso, é um motivo. Esse povo que diz tanto defender a liberdade, acha que por esse motivo, ela defender saúde, educação, meio ambiente e diversidade, ela não deve dar o show no Rio Grande do Sul. Nota de xenofobia, porque ela fala vai pro norte, vai pro nordeste e tal. Essa aqui é uma loura golpista que você conhece aqui. É só uma representação fática de uma personagem tanto quanto caricata que aparece aqui. Aliás, ela não apareceu aqui hoje. Cala a boca, comunista. Tava com saudade dela, vocês também estavam com saudade dela. Bem, 15 de novembro. 15 de novembro tá aí, ó. Vamos pra rua? Vocês vão fazer o quê? Vão pra rua, tem isso aqui, ó. Isso aqui eu não entendi. Fala impeachment já, 15 de novembro, até a cara do Bolsonaro. Tem isso aqui, ó. Passe pra frente. Não se ganham guerras com retiradas. Não dá pra gente se retirar. Eu posso dizer pra vocês que nós estamos num momento de decisões, de encruzilhada. Eu não sei quando ele gravou isso, mas provavelmente foi em outro contexto, mas pouco importa. Mas aí eu queria mostrar pra vocês um vídeo que eu mostrei na semana passada, e já tinha mostrado antes, que é de uma pessoa que já foi jornalista, hoje é militante da extrema-direita, e estão rodando esse vídeo, falando, vamos pra rua, é o mesmo vídeo sempre, só que eles reeditam, põem várias artes, cafonas e tal, falam, vamos pra rua, ó. Estão programando manifestação para o dia 15 de novembro. Pasmem, vai ser maior do que vocês imaginam, vai ser... Tá bom, vai ser maior do que vocês imaginam. Aí deixa eu ver aqui, 15 de novembro, é novo esse vídeo? Não, não é, gente, é um vídeo do ano passado, só que 15 de novembro tem todo ano. Aí você pega um vídeo do ano passado, musiquinha, imagens de ruas cheias, para poder legitimar. Então esse vídeo aqui, vintage, você pode reciclar, é a sustentabilidade dos bolsonaristas, sobre a qual eu já tinha falado aqui, e ó, tá aprovando a minha tese. É muito bom pra gente pensar. Que é o seguinte, é um vídeo de uma turista, ela foi pra Dubai e vai sair de Dubai com uma certeza. O mundo
atenção, o mundo apoia Bolsonaro. Você não sabia? Você foi para Dubai e apurou isso. Como é que ela apurou isso? Vamos ouvir. Gente, nós estamos andando aqui, ó. São várias ruazinhas. Aqui tem mercado de especiarias e tem muito ouro. Toma, tira foto, não paga. Tira foto, não paga? Não paga. Ah, mas que loja bela. Fala italiano? Pouquito. Você é italiano? Italiano, espanhol. Ah, nós somos brasileiros. Lula ladrão, falou isso mesmo? Onde a gente anda, todo mundo fala do Lula ladrão e do Bolsonaro 22. Lula ladrão. Lula ladrão, né não? Bolsonaro 22. É impressionante. Vem me falar que Lula ganhou a eleição, gente. A gente andando aqui no meio do nada. As pessoas percebem que a gente é brasileiro e fala Lula ladrão. Brasil. Boa tarde. É Bolsonaro, claro. É. A popularidade do Bolsonaro é uma coisa impressionante. Impressionante a popularidade do Bolsonaro. No meio do nada. Dubai é no meio do nada. Ai, vamos lá. Ai, que preguiça, gente. Vamos lá. Ela tá andando na rua falando português, né? E aí, o cara da loja percebe. Aí ele fala, tirar foto não paga. Aí ela fala, que loja bela. Aí ele acha que é italiano. Aí ele fala, você fala italiano? Ela fala um pouquinho. Ou seja, ela não fala. Mas aí ela pergunta, você é italiano? Tipo, nada a ver, mas tudo bem. Aí ele responde, eu sou italiano, sou espanhol, ou seja, eu sou o que você quiser que eu seja desde que você compre, né, queridinha? Ele quer vender. E aí ele fala, depois que te diagnostica que ela é brasileira, confirma que ela é brasileira, ele fala, Lula ladrão. E ela comemora, uau! E todo mundo, no mundo inteiro, fala isso. Então a tese dela é essa, ela tinha uma hipótese, ela estava andando assim, Lula é ladrão, Bolsonaro é o mito. E alguém fala isso, ela comprovou a tese dela com uma pessoa. Aí tem um segundo vendedor que fala Lula ladrão, porque viu que ela era brasileira. Então ela confirmou a tese dela, E aí, depois disso, ela fala assim, gente, obviamente Lula não ganhou a eleição. Por quê? Porque duas pessoas em Dubai, aquela democracia de Dubai, porque em Dubai eles estão muito preocupados com urna, né? Estão muito preocupados com urna, muitas. Não sei se vocês entendem o conceito de urna, mas vamos lá. Então, dois vendedores em Dubai falam que Lula é ladrão, logo, Lula não ganhou a eleição. E aí, ela fala, as pessoas percebem que eu sou brasileiro e falam que Lula é ladrão. Vem um terceiro vendedor que pergunta para ela, Bolsonaro ou Lula? Aí ela fala, Bolsonaro. E ele fala, Lula ladrão. Essa é uma técnica de venda, tá? Ele tentou quando falou bela, ele achou que era brasileira, e falou bela, deve ser italiana e tal. Aí eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui a Marrakech, Marrocos. Tava andando lá, conversando com uma amiga minha, e falando em português. O vendedor, que ele era de daquelas comidas de rua, lá tem tipo uns restaurantes, tendas, é um negócio super legal. Ele diagnosticou que a gente era brasileiro. Diagnosticou, eu acho. Ele percebeu que a gente era brasileiro. A frase que o cara no Marrocos soltou, ele falou assim, a comida, em português, a comida aqui é melhor que da Ana Maria Braga. Ele falou isso. A gente riu. Aí eu não sei se ele convenceu a gente a comer lá, mas enfim, ele ganhou ali uma simpatia. Quem já foi para a Turquia ou para países árabes sabe dessa estratégia. A pessoa quer estabelecer um contato ali para gerar uma empatia para, no fim das contas, a pessoa gastar. É tipo, te engano que eu gosto, tentando enganar. Só que essa pessoa que não entendeu isso, que isso é uma estratégia do cara tentar buscar qual é a nacionalidade, ele vai falar alguma coisa. E aí, provavelmente ali, a maioria das pessoas que viajam para Dubai, pra gente for pensar no corte de renda, a maioria é bolsonarista, então ele sabe que se ele falar Lula ladrão, ele vai tirar um sorriso de alguém. Um sorriso para uma venda fica mais próximo, Ela acha que ele avaliou o sistema eleitoral brasileiro, avaliou a política brasileira, e falou assim, realmente, as urnas são fraudadas, o Lula é ladrão, o Bolsonaro é o mito. É uma certa, para ser eufemístico, né? É uma ignorância, né? O que eu vejo é a verdade absoluta. Então, assim, é óbvio que isso aqui é uma besteira. Isso aqui é uma besteira, uma turista bolsominion passeando por Dubai. Mas isso é um padrão que a gente vê claramente aqui nos grupos bolsonaristas, mas não só. Então, é um pouco óbvio, mas assim, não é só porque a gente está vendo que é a verdade absoluta.
Esse foi o quadro no Zap. Gente, vamos caminhar para o fim, porque obviamente eu já falei demais. E queria falar também da delicadeza do tema, que eu falei no início, da escolha das palavras, é sempre muito difícil. Eu vou contar uma polêmica que houve em Portugal com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ele falou para o chefe da representação diplomática palestina em Portugal a frase que os palestinos não deveriam ter começado a guerra com Israel. E aconselhou ele a ser mais moderado, seja moderado e tal. Ele falou em inglês, então é sempre importante, chefe de Estado, mesmo que tenha domínio, não falar em uma língua estrangeira, porque nesse caso especificamente, cada vírgula vira um problema, e se tiver um problema, falar uma besteira, culpa o tradutor, é melhor. Ele não tinha muito domínio e caiu num problema, assim, vocês começaram. Primeiro, vocês quem, cara pálida, né? O representante diplomático palestino no exterior é o representante do Fatah que comanda a Cisjordânia. Tem nada a ver com Hamas. E falar em começo, o começo da guerra é justamente a discussão. Garrone, diretor, de novo. Quando a gente fala em relações entre países, qualquer fala mal colocada, como essa do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tem várias repercussões até inimagináveis. Aqui no Brasil houve um constrangimento diplomático. O embaixador de Israel foi até o Congresso brasileiro para divulgar imagens dos ataques do Hamas, algo que o governo de Israel vem fazendo mundo afora, mas ele foi acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o inelegível, e também bolsonaristas. O presidente Lula, com o PT, o Fidel Castro com as Farc, não foi de São Paulo. Pessoas que não têm qualquer consideração com o ser humano. Ou seja, um constrangimento para essas relações Brasil-Israel, porque o embaixador deve ser um representante do governo de Israel diante do governo do Brasil. Não deveria fazer apresentações e reuniões desse tipo, principalmente dentro do Congresso Nacional, uma imagem que não é só de uma reunião. Um assunto que foi destaque aqui na imprensa e também na imprensa de Israel foi a operação da Polícia Federal, que teria impedido ali até um ataque terrorista em território brasileiro, um ataque orquestrado, planejado pelo Hezbollah, aquela milícia xiita que opera basicamente no sul do Líbano, mas não só. E aí rolou uma rixa, uma briga diplomática, capitaneada ali por Flávio Dino e o primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro de Israel chamou para si, chamou para o Serviço Secreto de Israel, digamos, a responsabilidade por essas prisões. Botou ali uma participação de Israel nessas prisões. O ministro Flávio Dino veio a público dizer que o Brasil é um país soberano e que essas investigações já ocorriam antes mesmo do início dos confrontos em Gaza, dando a entender que não teria tido essa participação tão relevante quanto o primeiro-ministro de Israel quis demonstrar. Qualquer pequena notícia, quando envolve guerra, fica gigante. Pela atenção, obrigado. Um grande problema. Uma palavra mal colocada fere convicções. Convicções religiosas, convicções seculares, nos dois sentidos da palavra, convicções ideológicas, paixões e muito mais. Falar desse assunto, só de falar desse assunto, é desagradar a muita gente. Cada um entende o que quer entender. Cada um acha que quem fala tem uma agenda. E por essas e por outras, que eu tô querendo parar de falar desse assunto e voltar a me concentrar nos assuntos nacionais. É muito desgastante, porque eu sou acusado de todas as coisas, de todas as agendas, não tenho presunção de boa-fé. Parece até que as pessoas não me conhecem, não me acompanham aqui há um tempão. Vou falar de Brasil, tem muita coisa de Brasil para falar, tá? Então, vou dar uma descansada nesse assunto, quem sabe, porque é muito desgastante para mim. É muito desgastante. E, para não terminar a Baixa Astral, tem coluninha do Francisco. O Francisco, gente, está por aí, altas aventuras na sessão da tarde. Vocês vão ver momentos do Francisco, imagens aleatórias de um cachorro feliz, um velhinho feliz, tá bom? Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima.